Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Nós estamos aqui diante de uma palavra a qual Deus colocou no meu coração para compartilhar com a igreja do Senhor. Uma palavra que está escrito no livro de Tiago, capítulo de número 4, versículo 13 ao 17, para a glória de Deus. Uma palavra que tem como título a falibilidade dos projetos humanos. Diz assim: Eia, agora vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, e lá passaremos um ano, e contrataremos e ganhamos. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. Em lugar do que deveis dizer, se o Senhor quiser, e se vivermos, faremos isso ou aquilo. Mas agora vós gloriais em vossas presunções. Toda glória tal como esta é maligna. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Louvado seja o nome do Senhor. Só até aqui a leitura da palavra do Senhor nessa oportunidade. Amada igreja e amados irmãos, nós estamos aqui diante de uma palavra que Deus colocou nos nossos corações para compartilhar com a igreja do Senhor, para compartilhar com o seu povo. E eu quero trazer aqui como título para esta mensagem a falibilidade dos projetos humanos. Louvado seja o nome do Senhor. Nós sabemos que esta palavra, ela traz um ensinamento para as nossas vidas, para aprendermos a confiar em Deus, para aprendermos a depender de Deus. Louvado seja o nome do Senhor em todos os nossos projetos, em todos os nossos sonhos e em todas as nossas atitudes. Porque muitas e muitas vezes somos presunçosos ao dizer, iremos, faremos, e muitas vezes nós esquecemos de depender de Deus, esquecemos que o amanhã pertence ao Senhor, e nós sabemos que aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Nós sabemos, eu e você, nós sabemos que somos dependentes de Deus. Sabemos que o homem faz seus planos, mas Deus é quem decide. E muitas vezes nós não damos esta honra devida e esta glória devida ao nosso Senhor. O homem faz os planos, mas Deus é quem decide. Louvado seja o nome do Senhor. Provérbios 16:9 nos ensina isso. Nos ensina a depender de Deus, nos ensina a entender que a decisão de todo e qualquer projeto vem do Senhor, que tudo está nas mãos do Senhor, que Ele é rei, reina sobre tudo e todas as coisas se encontram debaixo do estrado dos pés do Senhor. Sim, é preciso planejar. Sim, é preciso projetar, é preciso sonhar, mas saber depender de Deus é uma qualidade que tem que haver em mim, que tem que haver em você como servo e serva do Senhor, porque é Ele quem decide, é Ele quem faz. Louvado seja o nome do Senhor. É Ele quem decide os nossos passos. E nós tendo esse conhecimento, nós precisamos agir desta forma. Para quê? Para que, sabendo o que deve ser feito, não venhamos cometer pecado. Nós precisamos estar preparados, aleluia, para o sim e para o não. Muitas e muitas vezes nós estamos preparados apenas para o sim de Deus. Mas muitas e muitas vezes, quando Deus ele diz não, louvado seja o nome do Senhor, alguns fazem biquinho, alguns querem colocar Deus no canto da parede,
ao invés de receber, aleluia, o não de Deus em seus corações. Muitas e muitas vezes nós recebemos o bem de Deus com prazer, mas na hora de receber o mal nós não queremos aceitar. Muito se é pregado a história de Jó. Louvado seja o nome do Senhor, em Jó 2, 9 e 10, aonde a sua esposa diz: amaldiçoa o teu Deus e morre. E Jó diz: falas tu como uma louca mulher. Recebemos o bem de Deus com prazer e o mal não queres tu aceitar, atribuindo que o bem e o mal estava dentro da vontade permissiva de Deus. Sabe por quê? Porque aos anjos de Deus irem ao céu ter um encontro com Deus, o Satanás havia ido junto com os anjos do Senhor. E lá o Senhor provoca um diálogo com Satanás e Deus usa Jó como referência. E o inimigo, ele pede a Deus algumas autoridades para tocar na vida do servo do Senhor, atribuindo a fidelidade de Jó, as bênçãos que ele recebia. Deixa eu te dizer uma coisa: havia um projeto maior no coração de Deus para a vida do seu servo Jó. E havia, louvado seja o nome do Senhor, um desejo maior no coração de Deus de trazer para nós uma história gloriosa como a história de Jó, uma história de fé, uma história de superação, uma história de fidelidade para com Deus, louvado seja o nome do Senhor, e uma história de derrota para o inimigo que nos ensina em nosso dia a dia. Havia um projeto da parte de Deus. Veja que Deus, ele provoca um diálogo com Satanás e ele usa Jó como referência. Portanto, o projeto estava no coração de Deus. E deixa eu te dizer uma coisa: muitas e muitas vezes você não sabe os planos que Deus tem acerca de vós. Muitas e muitas vezes nós não sabemos os planos que Deus tem aos nossos respeitos. Nós não sabemos o plano que Deus tem ao nosso respeito. Louvado seja o nome do Senhor. E muitas vezes, quando somos conduzidos pelo Espírito Santo ao deserto, quando estamos passando por uma dificuldade, a nossa fé é abalada, louvado seja o nome do Senhor, a nossa comunhão é abalada e muitos se encontram abatidos por não entender aquilo que o Senhor pretende fazer na minha e na tua vida. Nós precisamos sim aceitar o sim do Senhor com alegria, mas nós precisamos também aceitar o não do Senhor. Nós precisamos também aceitar, aleluia, a vontade permissiva de Deus quando o mal sobrevém sobre as nossas vidas. Muitas e muitas vezes nós pregamos sobre a história de Jó, e eu não quero me aprofundar na sua história, mas Jó, primeiro ele perde os seus bens, depois Jó, ele perde os seus filhos, e por último Jó, ele perde a sua saúde. Ele se encontra no monturo de sua casa, onde os seus empregados não respondiam mais, onde as crianças, louvado seja o nome do Senhor, zombavam dele. E chegou um determinado momento que a sua mulher disse: amaldiçoa o teu Deus e morre. A palavra de Deus vai dizer que Jó estava coberto de ferida, a sua pele tinha sido cometida por uma enfermidade, e Jó era uma ferida ambulante, se encontrava no monturo de sua casa, já não tinha mais o conforto do seu lar, já não tinha mais o apoio da sua esposa, não tinha mais a obediência dos seus empregados. Jó, que antes era um homem rico, havia perdido tudo, louvado seja o nome do Senhor, mas não havia perdido a sua fé, não havia perdido a sua fidelidade para com Deus, não havia perdido a sua esperança, e ele sabia, louvado seja o nome do Senhor, que Deus era o seu juiz, e ele leva a sua causa diante do Senhor. Muitas e muitas vezes, a provação que você está passando é a vontade de Deus,
é Deus te levando para perto dele, é Deus te conduzindo a um testemunho glorioso, é Deus te conduzindo a uma história de vida. Louvado seja o nome do Senhor. Assim como foi na vida de Jó, é na minha vida, e é também na tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Ora, se não sabemos nem o que vai acontecer amanhã, por que sermos tão presunçosos e dizer, irei, eu farei, ao invés de depender de Deus, ao invés de reconhecer, louvado seja o nome do Senhor, que é Ele quem pode, é Ele quem faz, é Ele quem manda, é Ele quem desmanda, é Ele quem exalta, é Ele quem abate, é Ele quem humilha. Louvado seja o nome do Senhor, e é Ele também quem exalta e faz assentar no meio de príncipes e reis. Louvado seja o nome do Senhor. O sim é maravilhoso, o sim é doce feito mel. Louvado seja o nome do Senhor. E às vezes nos ensina, às vezes nem tanto. Eu costumo dizer que o não nos ensina muito mais do que o sim. Quantas e quantas vezes nós temos que dizer não para os nossos filhos, quando criança, por não entenderem, querem comer doce demais o dia inteiro, quer trocar o doce pelo café da manhã, quer trocar o doce pelo almoço, quer trocar o doce pela janta. Louvado seja o nome do Senhor. E nós precisamos dizer não, 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 muitas e muitas vezes com o coração partido, mas para o bem deles, porque eles não ainda entendem. Eu tenho certeza que quando Deus ele fala para não para nós, Ele também não se alegra, mas é a necessidade do momento. Muitas e muitas vezes eu costumo dizer que nós só vamos até onde a nossa capacidade suporta, porque muitas e muitas vezes, se Deus nos der demais, nós vamos se perder no caminho. Então, para que nós não venhamos se perder, primeiro nós precisamos passar pelo processo, primeiro nós precisamos entrar na escola do Senhor, precisamos aprender, louvado seja o nome do Senhor, para depois receber as bênçãos do Senhor em nossas vidas. A palavra de Deus é bem clara e diz que Deus restitui a Jó em dobro tudo quanto ele tinha antes. E deixa eu te dizer uma coisa, esta palavra é uma palavra de dependência, mas deixa eu te dizer uma coisa, esta palavra, ela é uma palavra de restituição para a tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Tudo aquilo que o inimigo roubou, tudo aquilo que o adversário tirou, louvado seja o nome do Senhor, em dobro o Senhor colocará na tua vida, para que o nome dele seja glorificado. Sabe por quê? Porque operando Deus, ninguém pode impedir. Louvado seja o nome do Senhor. Ninguém pode impedir os seus planos. Ninguém pode lhe frustrar. Louvado seja o nome do Senhor, ou contrariar aquilo que Deus vai fazer na tua vida. O que Deus prometeu está prometido, está assinado, está carimbado. Pode levantar a inveja, pode levantar a calúnia, pode levantar a defamação, podem falar mal, podem fazer obra contrária. Não tem problema, estão perdendo o seu tempo, e muitas vezes o mal se volta contra aqueles que o praticaram, porque vão colher aquilo que semearam. Louvado seja o nome do Senhor. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. Não se importa com a fofoca, não se importa com a calúnia, não se importa com o disse-me-disse, com o que dirão, com o que pensarão. As promessas de Deus estão de pé. O plano do Senhor vai se cumprir na tua vida, porque operando Deus, ninguém pode impedir. Operando Deus, quem lhe impedirá? Muitas e muitas vezes nós recebemos o sim de Deus com alegria, mas muitas e muitas vezes quando vem o não, nós nos frustramos. Louvado seja o nome do Senhor. E quando toca, aleluia, nos nossos bens, veja que o Satanás, ele toca na vida de Jó em 3 áreas fundamentais. Ele toca em seus bens, que é fundamental para o crescimento e para a honra de um homem na terra.
Ele toca em sua família, louvado seja o nome do Senhor, que é o alicerce de toda a construção humana. Abaixo de Deus é a família, louvado seja o nome do Senhor. E Ele toca na sua saúde, que é o bem mais precioso que nós temos. Muitas e muitas vezes o inimigo, ele não brinca não. Ele sabe aonde tocar. Ele sabe aonde tocar para nos humilhar, para nos colocar para baixo. Veja a humilhação do seu servo Jó, que os seus empregados não lhe obedeciam mais, as crianças zombavam, sua esposa já não mais acreditava. Louvado seja o nome do Senhor. Talvez você esteja sendo humilhado, talvez você esteja passando por um processo difícil, mas deixa eu te dizer, aguenta firme aí. Louvado seja o nome do Senhor. Não murmura contra o Senhor não. Continua acreditando nele. Louvado seja o nome do Senhor. Sabe por quê? Porque é o seu tempo. O justo juiz. Louvado seja o nome do Senhor. Ele se levantará em seu trono para julgar a tua causa. Louvado seja o nome do Senhor. E o veredito na tua vida de vitória, o veredito na tua vida, louvado seja o nome do Senhor, é de prosperidade, é de paz. Deus restituirá e te dará em dobro tudo aquilo que você perdeu, porque Ele é Deus e Senhor da tua vida. Eu quero trazer aqui, louvado seja o nome do Senhor, nessa mensagem, um paralelo entre a vida sofrida de Jó e a vida de um homem chamado Jacó. Louvado seja o nome do Senhor. Mas antes disso, precisamos entender que é preciso buscar o sim, mas é preciso aceitar o não de Deus para as nossas vidas. Porque muitas e muitas vezes, quando nós estamos, aleluia, em um projeto, quando nós estamos determinados a construir algo, louvado seja o nome do Senhor, muitas e muitas vezes nós não estamos dispostos a abrir mão, nós não estamos dispostos a deixar para trás. Mas veja que o não de Deus, ele é saúde para as nossas vidas. Sabe por quê? Porque não adianta sermos teimosos. Quanto mais teimamos fora da direção de Deus, quanto mais teimamos, aleluia, distante do projeto do Senhor, mais ficamos doentes, mas acarretamos problema para as nossas vidas. Mais fácil é obedecer, mais fácil, aleluia, é entender, aleluia, o não de Deus, porque o não de Deus é saúde para as nossas vidas. Quanto mais insistimos, quanto mais lutamos contra Deus, contra a sua vontade, louvado seja o nome do Senhor, mas ficamos adoecidos, mais estreito fica o caminho. Sabe por quê? Porque a sua vontade é boa, perfeita e agradável. Muitas e muitas vezes somos egoístas, nós pensamos em nós mesmos, nós pensamos na nossa família, queremos construir para nós tesouro na terra, queremos construir tesouro na terra para os nossos filhos, pensando que nós somos responsáveis pela sua segurança. Mas deixa eu te dizer uma coisa, Deus é responsável pela minha vida, Ele é responsável pela tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Deixa eu te dizer uma coisa, aquilo que você não pode fazer pelo seu cônjuge, Deus faz. Aquilo que você não pode fazer pelos seus filhos, Deus o fará. A palavra de Deus diz que pode uma mãe se esquecer do filho. Deve ser doído um filho esquecido pela mãe, esquecido pelo pai. Mas Deus, Ele jamais te abandona. Deus, Ele jamais te vira as costas. Louvado seja o nome do Senhor. Deixa eu te dizer uma coisa,
tenha uma atitude de fé em teu coração, saber que se você deitou, se você levantou, é porque o Senhor te sustentou, é porque Ele te guardou. Louvado seja o nome do Senhor. Se você tem filhos, você tem sim responsabilidade sobre eles, mas é Deus quem cuida. Louvado seja o nome do Senhor, estando eles perto, estando eles longe, louvado seja o nome do Senhor. Quem cuida é o nosso Deus. No que pode fazer o homem pelo seu próprio filho ou pela sua própria vida, pode aumentar, aleluia, um côvado a sua estatura. Louvado seja o nome do Senhor. O que o homem pode fazer, louvado seja o nome do Senhor, é pequeno diante daquilo que o Senhor pode fazer. É Ele quem cuida de ti, é Ele quem cuida dos seus, é Ele quem cuida das tuas finanças, dos teus projetos. Louvado seja o nome do Senhor. Se preocupe em adorá-lo, se preocupe em fazer a obra do Senhor, se preocupa, louvado seja o nome do Senhor, de cumprir com o convite do Senhor na terra dos viventes, e você vai ver o que Deus vai fazer na tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Aquilo que é teu, aquilo que já está preparado e predestinado por Deus, não há nada nem ninguém que possa impedir, não há nada nem ninguém que possa se apropriar daquilo que é teu. A cadeira que é sua, ninguém vai sentar. Louvado seja o nome do Senhor. O pódio que é teu está reservado. Apenas confia, apenas continua marchando, continua adorando, continua fazendo a obra do Senhor, e grandes coisas o Senhor fará na tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Às vezes queremos fazer com as nossas próprias mãos, às vezes queremos ajudar a Deus, queremos trilhar caminhos a qual Deus não nos orientou. Mas precisamos aprender a depender do Senhor. Precisamos entender que, se Deus quiser, amanhã nós amanheceremos vivos e trabalharemos mais um dia. Precisamos entender que, se Deus quiser, nós iremos, se Deus quiser, nós faremos, se Deus não quiser, nós não faremos nada. Se Deus não quiser, eu não consigo nem terminar esta mensagem. Quantos e quantos nós vemos cair durante uma mensagem, caem mortos. Não consegue terminar o último louvor, o último culto. Quantos morrem dentro da igreja? Não conseguem terminar o ano, fazer mais um aniversário. É Deus quem determina até onde você vai. E deixa eu te dizer uma coisa: se Deus determinou que você vai até os 100, até os 100. Se Deus determinou que tu vai até 120, é 120. Não há nada que ninguém possa fazer para impedir. Se Deus determinou que você será milionário, será próximo, bilionário, trilionário, você será. Se Deus determinou que você é pobre, não há nada que você possa fazer para mudar este quadro. A prosperidade é um dom de Deus, e Ele dá a quem Ele quer, no tempo que Ele quer. Portanto, venhamos nós sonhar, venhamos nós projetar, sim, mas tenhamos em nosso coração o entendimento que é Deus quem vai fazer, se Ele quiser fazer. Quando nós for orar diante do Senhor, nós precisamos pedir, porque a Bíblia diz: pedi, pedi e dá-se-vos-á. Jesus nos ensina: pedi, pedi e dá-se-vos-á. Diz que aquele que pede recebe, o que bate abre, o que busca encontra. Sim, Ele nos ensina isso. Mas é preciso aprender a orar também desta forma: Senhor, o que o Senhor quer de mim? Quais planos o Senhor tem ao meu respeito? Qual projeto
projeto o Senhor tem para mim? Muitas e muitas vezes nós estamos cheios de sonhos, cheios de projetos humanos, e não estamos preocupados com aquilo que Deus quer fazer na nossa vida, com aquilo que Deus tem para nós. Então devemos orar: Deus, abre os nossos olhos, abre os nossos ouvidos, nos mostra o caminho, nos ensina, diz o que o Senhor quer conosco. Fala que o teu servo ouve. Fala que o teu servo ouve. Você está com o ouvido aberto para ouvir o Senhor? Está com os olhos abertos para enxergar o caminho que o Senhor quer para a tua vida? Você pode dizer: fala, Senhor, que o teu servo ouve. Não basta ouvir, é preciso praticar. Precisamos aprender a depender de Deus. Precisamos aprender a confiar nele. Precisamos entender que é Ele quem faz. Precisamos, aleluia, dar esta honra e esta glória a Ele, porque esta honra e glória é dele. Se Deus quiser, iremos. Se Deus quiser, faremos. Se Deus não quiser, nada faremos, não iremos. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero aqui contar um testemunho. Eu gosto sempre de buscar uma palavra da parte do Senhor. Antes do festival de inverno do ano passado, eu queria abrir uma central para o aplicativo a qual trabalhamos, a qual estamos desenvolvendo. E fui ver o lugar, vimos o orçamento, estava tudo certo, tudo perfeito. Conversei com a minha esposa, ela estava de acordo. Conversei com alguns amigos mais próximos a respeito, mas ainda não tinha conversado com Jesus. E aí eu fui conversar com ele. Eu falei: mas eu não posso fazer sem antes ouvir o que meu Deus tem a falar. E busquei uma palavra da parte do Senhor, e ele me respondeu: não vai sair de onde está, nem 1 metro para a direita, nem para a esquerda, nem para cima, nem para baixo, nem para trás, nem de lado, para lugar nenhum. Vai permanecer aonde está. Não é para desonra, é para honra, mas vai permanecer aonde está. Louvado seja o nome do Senhor. A minha esposa estava junto comigo neste culto, e ao caminho de casa eu falei: ouviu a palavra do Senhor? Você entendeu o que o Senhor falou? Ainda não é a hora, ainda não é o tempo. Não iremos mais, não faremos mais. Sabe por quê? Porque eu sou dependente dele, eu estou nas mãos dele. Louvado seja o nome do Senhor. Eu não sei o que vai acontecer amanhã, ele sabe. No tempo certo, ele me mandará ir, se for da vontade dele. E se não for, glória ao nome do Senhor. Recebemos o bem de Deus com prazer, e o mal nós devemos receber também com alegria. Recebemos sim de Deus com prazer, e o não também receber com alegria. E eu estou alegre com tudo que Deus fez. Eu não sei que caminho eu teria tomado se eu tivesse tomado aquela atitude, mas eu jamais tomaria uma atitude fora da direção do meu Senhor. Eu jamais tomaria uma atitude em desobediência. Se Deus disse vai, vai. E se Deus disser fica, fica. E nós não podemos fazer nada sem antes buscar uma palavra da parte do Senhor, sem antes buscar, louvado seja o nome do Senhor, o que Deus quer para as nossas vidas. Nós não sabemos o amanhã, e Ele sabe.
Louvado seja o nome do Senhor. Nós não conhecemos os planos que Ele tem acerca de nós, mas Ele sabe. Então precisamos orar e perguntar: Deus, o que o Senhor quer de mim? Deus, eu posso fazer isso? Parece loucura para aqueles que não entendem, para aqueles que não são dependentes do Senhor. Mas aqueles que são dependentes de Deus, eles entendem. É preciso depender do Senhor. Se Deus quiser, iremos. Se Deus quiser, faremos. Se Deus não quiser, tudo bem. Louvado seja o nome do Senhor. Nós iremos glorificar, nós iremos adorar, nós vamos dizer que Ele é bom. Louvado seja o nome do Senhor, porque os seus planos são melhores. Louvado seja o nome do Senhor. O homem carnal diz: iremos a tal cidade, lá passaremos um ano, lá contrataremos. E pensa em ganhar muito dinheiro. Mas Tiago aqui ele nos ensina: digo vós que não sabeis o que vai acontecer amanhã. O que é a vossa vida? A nossa vida é como um vapor. Um pouco de tempo e depois desvanece. A nossa vida é como um vapor. Por um pouco de tempo estamos aqui, por um pouco de tempo desvanece. Já não estamos mais, estamos em outro plano. E Deus ele tem planos maiores, tem projetos maiores que nesta vida ainda não somos capazes de entender, que nós só vamos entender, aleluia, quando nós estiver ao lado dele. Louvado seja o nome do Senhor. Quando nós estiver ao seu lado, glorificando, adorando, nós vamos entender. Ainda bem que nós obedecemos, ainda bem que não fomos, porque se nós estivéssemos indo por ali, o resultado teria sido triste. Louvado seja o nome do Senhor. Mas tomamos a atitude de obedecer, tomamos a atitude de permanecer aonde o Senhor mandou. Louvado seja o nome do Senhor. E nós chegamos aqui, e é por isso que a palavra diz: até aqui nos ajudou o Senhor, até aqui nos ajudou o Senhor. O amanhã pertence a Ele. Louvado seja o nome do Senhor. Se Ele quiser, Ele fará. Louvado seja o nome do Senhor. E fará do seu jeito. E o seu jeito é glorioso, o seu jeito é maravilhoso. Louvado seja o nome do Senhor. Devemos dizer: se o Senhor quiser, nós iremos. Se o Senhor quiser, nós faremos isso ou aquilo. Salmo 127 ainda nos ensina: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que edificam. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. E na continuidade ela diz: se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia os sentinelas. Quem lembra de Jericó? Uma muralha incapaz de ser destruída a olhos humanos. Exército nenhum tinha recursos para combater aquela fortaleza. E Deus dá uma estratégia de guerra a Josué. 7 dias, durante 6 dias, uma volta por dia. No 7º dia, 7 voltas, 7 sacerdotes à frente, 7 trombetas de chifre de carneiro. Um grito. E a ruína.
aquela muralha veio ao chão. Deixa eu te dizer uma coisa: as muralhas que estão erguidas sobre a tua vida, aquilo que o teu adversário colocou, aleluia, para atrapalhar, louvado seja o nome do Senhor, as promessas do Senhor na tua vida vai cair na adoração, vai cair no glória a Deus, vai cair no aleluia, vai cair na oração, vai cair no jejum, vai cair no clamor, vai cair na ministração de uma palavra, e o nome do Senhor será glorificado na tua vida. Aquela muralha era incapaz de ser destruída pelos exércitos daquele tempo, daquela época. E eu não quero entrar em detalhes para a mensagem não ficar muito grande. Mas para Deus nada é impossível. Parece uma estratégia de louco, parece estranho. 7 dias, uma população, sacerdotes na frente, tocando a trombeta, o povo em silêncio. Parece loucura. E aqueles que guardavam aquela cidade diziam: esse povo é louco. Louvado seja o nome do Senhor. Mas a loucura daquele povo em obediência a Deus causou um terror tremendo dentro daquela cidade. Aos olhos humanos, a loucura daquele povo causou um espanto tremendo. Louvado seja o nome do Senhor, e a destruição daquela muralha. Louvado seja o nome do Senhor, e dando ao povo de Israel acesso àquela terra prometida. Louvado seja o nome do Senhor. Não quero me aprofundar. A Bíblia diz que o espírito do profeta está sujeito ao profeta, mas eu prometi no início dessa mensagem de falar um pouco acerca da vida de Jacó. E eu não quero me aprofundar aqui nessa parte da mensagem, aonde a história da queda da muralha de Jericó, mas trarei outra oportunidade. Nós sabemos que para a parte final desta mensagem eu reservei algo maravilhoso, a história de Jacó. Labão, ele mudou o seu salário 10 vezes. Veja, Labão mudou o seu salário 10 vezes. Jacó, seu sobrinho, chega, trabalha 7 anos por Raquel, já é enganado. Labão dá Lia no seu lugar, e ele tem que trabalhar mais 7 anos por Raquel, 14 anos. Louvado seja o nome do Senhor. E para resumir, Labão, ele muda seu salário, e Jacó, com as suas estratégias na direção do Senhor, de acordo com que Labão mudava o salário de Jacó, ele era abençoado. Deixa eu te dizer uma coisa para finalizar esta mensagem: o que Deus tem para ti, ninguém pode impedir. Pode trapacear, pode mudar o salário. Talvez o teu chefe coloca você em um lugar de humilhação, em um lugar difícil. Obedece ele, trabalha lá onde ele colocar, dá o seu melhor ali. Louvado seja o nome do Senhor. Obedece ao Senhor, serve a ele como se estivesse servindo ao Senhor. E não há nada nem ninguém que possa impedir o teu progresso. Não há nada nem ninguém que possa impedir o teu sucesso. Muitas e muitas vezes vão te trapacear, muitas e muitas vezes vão tentar atrapalhar a tua caminhada, os teus sonhos, os teus projetos, vão tentar atrapalhar, vão impedir, vão colocar barricadas, muralhas. Louvado seja o nome do Senhor. Muda o teu salário, muda a tua posição de trabalho. Louvado seja o nome do Senhor. Não tem problema. Podem até te mandar embora, sabe, por perseguição. Mas deixa eu te dizer uma coisa: Deus vai lá, troca a liderança, te contrata de volta, para que você possa sentar na cadeira, para que você possa habitar no lugar que é teu, para que você possa receber a tua promessa. Sabe por quê? Porque nada nem ninguém pode impedir os planos do Senhor na tua vida. Não há nada nem ninguém que possa impedir o trabalhar de Deus na tua vida.
Louvado seja o nome do Senhor. Eu mesmo já fui mandado embora de um lugar onde eu sofri umas perseguição, me perseguiram e me mandaram embora. Eu até gostei daquela demissão, mas eu questionei, eu falei, misericórdia, Deus, como é que pode o ser humano fazer isso? E Deus me respondeu, eu vou te colocar lá de volta. Eu falei, mas eu não quero. Deus falou, eu vou te colocar lá de volta. Eu falei, então tá bom, eu voltarei. E ficarei lá o tempo que for necessário. E quando Deus me falou que me colocaria de volta, do nada o meu telefone tocou. O mesmo chefe que havia me mandado embora me contratou, disse, eu estou precisando de você aqui. Eu não queria mais voltar, mas para obedecer a Deus, eu falei, eu estou de volta. Quando é para começar o trabalho, não sou melhor, nem pior, nem diferente, mas quando nós temos uma vida de comunhão com Deus, quando nós estamos ligados na videira, quando nós estamos na fiação, quando nós ouvimos a palavra de Deus e obedecemos, o Senhor, Ele nos honra. Voltei a trabalhar naquele lugar. Não quero me aprofundar também nesse testemunho para a mensagem não ficar muito longa. E outro dia nós contaremos mais completo. Louvado seja o nome do Senhor, cumprirá o tempo que foi necessário. Louvado seja o nome do Senhor, no tempo certo saímos. Louvado seja o nome do Senhor, para a honra e glória do Senhor Jesus. Deus é quem sabe o amanhã. Deus é quem sabe o que é melhor para mim. Deus é quem sabe o que é melhor para você. Louvado seja o nome do Senhor. Então, se preciso for, vai voltar, aleluia, para o mesmo lugar de onde você saiu. Louvado seja o nome do Senhor. Ao seu tempo, o Senhor te tirará de lá, mas o que Deus precisa fazer com você lá, ainda não foi completado. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Deus fará tudo em dobro na tua vida, basta você obedecer. Louvado seja o nome do Senhor. Então volta na dependência do Senhor, volta confiando no Senhor. Sabe por quê? Porque Deus é Deus e Senhor da minha e da tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Esta é a palavra pregada nesta oportunidade. O que Deus tem para fazer na tua vida, não há nada, não há ninguém que possa impedir. Receba esta palavra com amor, com alegria da parte do Senhor. Pode se levantar o inferno, pode se levantar carne e sangue contra a tua vida. Nada, nem ninguém pode impedir o operar de Deus na tua vida. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar ao Senhor. Vamos orar ao Senhor para que nós possamos aprender a ser dependente dEle. Vamos orar ao Senhor e perguntar ao Senhor nessa oportunidade o que o Senhor quer de nós. Para onde iremos, o que faremos? Oremos ao Senhor. Senhor, nosso Deus e eterno Pai, diante da Tua presença nós te agradecemos por este culto, por esta palavra. Te agradecemos pelos louvores cantados aqui. Te agradecemos pelos testemunhos. Te agradecemos, ó Deus, pelos olhos que veem, pela boca que fala, os ouvidos que ouvem e ouvem a Tua voz. Pelo coração que obedece. Louvado seja o nome do Senhor. E queremos te orar, ó Deus, e te perguntar o que o Senhor quer de nós. Para onde iremos, o que faremos? Queremos orar, ó Deus, e pedir ao Senhor para que o Senhor venha nos responder, sempre que necessário, sempre que tivermos alguma dúvida, para que nós não venhamos pagar o preço da desobediência, como foi na vida de Jonas. Senhor, nosso Deus e eterno Pai, nos esclarece, nos guia, nos guarda, nos mostra o caminho, pois somos dependentes de Ti, somos carentes do Senhor. Nós precisamos da Tua luz. A Tua palavra é lâmpada para os nossos pés
Permita que nós venhamos andarmos na Tua palavra, louvado seja o nome do Senhor, para que nós venhamos buscar, Senhor, a Tua palavra em primeiro lugar, Senhor, e ter a certeza que as demais coisas o Senhor acrescentará em nossas vidas. Continua nos guardando, nos livrando, nos enchendo de sabedoria e graça, renovando a nossa fé, o nosso entendimento, e abrindo o nosso entendimento e nos ajudando a Te obedecer e permanecer em Teus caminhos, Pai. É isso que nós Te pedimos e por fé nós Te agradecemos, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Deus seja louvado.